Saudar todos os que estão a partir de agora conosco, nesta sala, nesta nossa associação, e também juntar as nossas saudações àqueles que também a partir deste momento estão em contato connosco através da TV Espírita. Desejamos que tenham uma boa audição e que apreciem, de facto, os trabalhos que vamos desenvolver, porque temos presente um companheiro nosso da gíria, do movimento espírita, nosso conhecido há muito tempo, que nos vai granjear com a sua palestra. Página 27. Pedimos, Senhor, que abençoe os nossos trabalhos, que agora iniciamos, que a Tua paz nos envolva, que possamos, ouvindo a Tua mensagem, compreendê-la melhor, colocando-a ao serviço das nossas vidas, ao nosso progresso, que através do conhecimento que vamos obtendo, tenhamos os benefícios que dele podem advir, sendo capazes de fazer aquilo que nos pedes há tanto tempo. Sê connosco, Senhor, e ampara-nos nesta jornada. Alleluia.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham esse assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
Nós temos hoje connosco um companheiro das Lides Espíritas que conhecemos há muito tempo. Chama-se Helder Alexandre, é da Associação Cultural Nosso Lar de Aveiro. Temos muito gosto que esteja connosco e vamos ouvir com todo o entusiasmo aquilo que ele tem para nos dizer na palestra de hoje. Companheiro. Queridos amigos, queridos irmãos no ideal espírita, que Jesus nos abençoe e nos permita a paz. Em primeiro lugar, o meu agradecimento a esta instituição pelo amável convite que nos endereçou para nos encontrarmos aqui nesta noite. É, portanto, com muito júbilo que eu retorno a esta casa, que eu tive a felicidade, na altura como um adolescente, de estar aqui na sua inauguração. Antes de iniciarmos o tema que trouxe para hoje, quero trazer-vos uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo do Espírito Meimei, quando ela nos exorta e nos diz: alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Neste momento em que há uma penumbra, há a amargura, a dor, no momento em que o próprio orbe está a ser convocado a grandes mudanças, a uma mudança principalmente de atitude, de postura, de comportamento, e nós, fundamentalmente nós, os espíritos, é que estamos a ser convocados a essa mudança, não há lugar a deixar os ombros caírem e não agarrar a oportunidade do trabalho que temos neste momento a oportunidade de executar. Mas todo o trabalho tem que ser feito com alegria, com ânimo, porque a alegria íntima produz um conjunto de estruturas, até na própria corrente sanguínea, que nos estimula, que nos dá um bem-estar, que nos dá um ânimo, que nos faz crescer diante das dificuldades para as superarmos logo mais. E, portanto, eu não podia deixar de iniciar o nosso encontro de hoje sem trazer uma nota positiva, uma nota de ânimo, de ventura. Falando com a Diana, ela me pôs muito à vontade relativamente a qualquer tema que trouxéssemos. E o meu encontro vai ser suave, despretensioso, tranquilo. Naquela noite, ele iniciara a caminhada, acompanhado de 3 dos discípulos. E à medida que iam subindo, ele ia convocando-os a reflexões em torno às questões da alma. Lá longe, observava-se a faina da pesca no lago Tiberíades, também chamado Mar da Galileia. À medida que as luzesitas das pequenas cidades em torno se iam abrindo, eles observavam monte acima. Não era propriamente uma montanha, mas um monte com pouco mais de 500 metros acima do nível médio das águas do mar. E ali chegados ao topo, naquele pequeno planalto que se estendia, eram visitados pelo suave da brisa da noite. E ele entrou a orar. E à medida que ia orando, as 3 testemunhas oculares ficaram
espantadas. Porque as suas roupas começaram a ganhar uma alvura e o seu rosto quase que desapareceu, de tão branco que se tornou. E ainda para espanto mais, duas figuras se corporificaram ao seu lado. Uma, o salvo das águas, Moisés. E do outro lado, Elias. E entraram os três a confabular, a dialogar. E Simão Pedro, diante daquele espetáculo de luzes, dirige-se ao Mestre e pergunta-lhe: Mestre, por que não fazemos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ao que Jesus lhe responde: não podemos. Enquanto a dor e o sofrimento existirem no mundo, teremos de descer às baixadas dessas dificuldades, para logo mais então nos erguermos. A noite avançou e aquele espetáculo de luzes ficou na retina de Simão, João e Tiago. Mas era imperioso, quando o dia começava a nascer, descer a montanha. E ao descer a montanha, um homem que carregava uma criança se aproximou, se precipitou sobre o Mestre e lhe diz: Senhor, compadece-te de mim. Compadece-te de meu filho que sofre, que cai sobre os caminhos, que não tem controle sobre o seu corpo. E o conjunto dos outros discípulos se aproximaram. E um, virando-se para o Mestre Galileu, lhe diz: Senhor, toda a noite lutamos, pelejamos para resolver, sem êxito. O Mestre, depois da noite de luzes, entra na manhã da dor e da dificuldade. Observa suavemente e, fitando o homem, indaga-o: tu tens fé? Mas, Senhor, eu tenho fé. E falando com grande vigor para a criança, fitando-lhe os olhos que pareciam saltar das órbitas, o suor álgido em catadupas, ordena: sai dele, espírito imundo. A criança tremeu. E, passados uns momentos, parecia que começava a voltar a si. E quando voltou, o pai jubiloso agarrou-a e caminharam em passos largos, em direção ao futuro. E os discípulos observaram: mas, Senhor, por que nós lutamos tanto e não conseguimos? E tu chegas. Oh, geração ingrata, até quando vos hei de suportar? Ficai sabendo que para esta casta de espíritos somente muito jejum e oração. Os séculos se passaram e, graças a Kardec, histórias narradas na Bíblia, apontadas em Mateus, Lucas, começaram para todos nós, os espíritas, a ganhar uma lucidez, uma compreensão
que antes não detínhamos sobre estas ocorrências. O nosso encontro de hoje destina-se a fazer um interlúdio, uma passagem, uma reflexão em torno ao capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que se intitula precisamente da obsessão. E o nosso encontro terá o seguinte objetivo: o conceito da obsessão propriamente dito, as fases da obsessão conforme Kardec nos apresenta ao capítulo 23, os danos psíquicos e físicos resultantes dos processos obsessivos e, naturalmente, a prevenção. O que é que nós devemos fazer para minimizarmos estes impactos? É muito curioso quando nós abrimos o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, porque o Kardec começa por informar que um dos escolhos maiores ao exercício da mediunidade é a obsessão. Um dos escolhos maiores. Portanto, para nós exercermos a mediunidade, nós todos estamos sujeitos a processos obsessivos. Estamos sujeitos. Porquê? Porque a obsessão é a influência que um espírito ou um conjunto de espíritos logra adquirir sobre alguém, sobre um indivíduo, dominando-lhe a vontade. Mas também encontramos que é a ação persistente que aquele espírito mau, diz assim o Kardec, exerce sobre um indivíduo e que apresenta características muito diversas, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Porque é uma cadência, é um processo que vai gradativamente evoluindo. E é isso que eu gostaria que nos tornássemos conscientes nesta noite, fundamentalmente. Permitam-me ainda apresentar esta definição do espírito de Manuel Filomeno Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, quando ele diz: esse intercâmbio de características negativas ou vulgares determina o aparecimento de síndromes obsessivas. O intercâmbio entre um espírito e um indivíduo. As não cuidadas em tempo próprio se transformam em malsãs, fascinações, subjugações com graves riscos. Precisamente. Como ocorre um processo obsessivo? Ocorre-se porque há um cérebro que se justapõe a outro cérebro. Os espíritos são seres dotados de inteligência. São seres que têm vontade e usam-se dos recursos da invisibilidade para nos induzir a determinadas circunstâncias. Porquê? Porque eles podem observar os nossos pensamentos. Porque eles podem observar as nossas inclinações, as nossas tendências. E tiram como que partido dessas oportunidades. Normalmente, todos os indivíduos extremamente vaidosos, egoístas, de difícil trato, difíceis, são indivíduos altamente propensos a processos obsessivos. Porquê? Porque ninguém os pode contrariar. Porque ninguém lhes pode apresentar uma ideia diferente. E porque eles próprios não o permitem. Então um espírito, facilmente, ao perceber uma personalidade destas, encontra como que um veículo no qual ele toma momentaneamente uma boleia para começar a dirigir na primeira oportunidade. É então que a mente se vai como que, entre aspas, acoplando a outra mente para lhe tomar áreas cerebrais que determinam a vontade da criatura. Ora, o Kardec começa então por dizer
que a obsessão tem 3 fases. A obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por possessão, que mais tarde ele vai corrigir e dizer por subjugação. Ora, o que é a obsessão simples? Não significa que seja uma simples obsessão. É em si algo em que nós já estamos sob a influência de um espírito. Em que o nosso sistema nervoso é facilmente excitável. E momentaneamente eles vão tirando partido dessas nossas alterações de humor. Nós estamos em casa tranquilamente, é manhã, e queremos apanhar aquela camisa, porque é que melhor se adequa à nossa roupa de hoje. Mas aquela camisa não estava no nosso guarda-fato. E nós ali temos um surto do sistema nervoso e algumas palavras agrestes. E escolhemos outra. Saímos de casa, vamos na via pública, numa manhã como esta, de tanta chuva, e algum carro passa e o condutor inadvertidamente não percebe que há ali uma poça de água e o carro a alta velocidade lança-nos o jato da água em cima, para logo ali lançarmos mais algumas palavras de desaforo. Mas dizem os espíritos, elucida Manuel Filomeno Miranda, que à medida que vamos fazendo isto, vamos quebrando o nosso tónus vibracional. Porque a cada surto nós libertamos uma parte do nosso campo energético, um quanto da nossa energia. E naturalmente, ao voltarmos a um estado de normalidade, entre aspas, não voltamos como estávamos antes. Porque uma parte do nosso campo íntimo, energeticamente falando, foi desperdiçado. Então o indivíduo vai quebrando de estágio em estágio. Então nós nos damos conta que indivíduos facilmente excitáveis são expostos a processos de simples obsessão. Mas também quando nós temos um momento de medo, de angústia, de desespero, facilmente nós entramos numa tristeza. Essa tristeza pode ser apropriada por um espírito que está aguardando o momento de se apresentar na nossa vida. Todavia, o Kardec elucida, este momento, que é o momento da obsessão simples, é facilmente resolvido por qualquer um de nós. Se o indivíduo tiver uma prática de oração, se tiver uma tónica como aquela que quisemos deixar no início da noite, de alegria perante a vida, nós facilmente, no processo da oração, voltamos a equilibrar as nossas estruturas. Vamos preencher aqueles espaços, entre aspas, que ficaram vazios, colmatando-os para criarmos uma imagem facilmente entendível. Mas quando isto não acontece, o indivíduo vai tombando para um estágio mais à frente, que é o da fascinação. E é extraordinário. Porque às vezes nós imaginamos indivíduos que dizem: a minha empresa sem mim não é nada. Como se todos os que lá estivessem não fizessem coisa alguma. Eles imaginam não só os donos, mas os trabalhadores incansáveis. Este é um processo de fascinação. Porque o indivíduo pensa que a empresa não vai caminhar, não vai andar, se ele não estiver. Dá-se-lhe uma doença súbita, dá-se um processo qualquer e tudo continua tranquilamente. Mas este é um processo de fascinação. Quantas guerras na intimidade das nossas casas ocorrem porque os indivíduos são extremamente orgulhosos.
Imaginemos que estamos duas criaturas em casa e alguém entra na sala e diz: mas quem pôs esta porcelana aqui? Eu não sei. Eu não fui. Como? Se nós os dois estamos sozinhos em casa. Se não fui eu? E às vezes, por uma questão destas, inicia-se uma verdadeira guerra campal na intimidade dos nossos lares. A tal ponto que no momento em que vem a lucidez, alguém diz: meu Deus, mas nós estamos a discutir num copo d'água. Isto não tem sentido, não tem lógica. E isto se deve a quê? Aos processos do orgulho. Então o processo da fascinação, diz o Kardec, é o momento em que o indivíduo perde o bom senso. E isto ocorre com os médiuns. De ordinário, quando um espírito lhes inspira uma determinada ideia. Normalmente com nomes sonantes. Ou faz uma psicografia e assina com um nome sonante. E passa a dizer: a partir de hoje, somente eu serei o espírito através do qual tu receberás. É um processo de uma fascinação. E muitos médiuns pensam que estão a dizer filigranas de luz, quando, se nós observássemos racionalmente, iríamos ver que não tem qualquer sentido, que não tem lógica. Então são os processos da fascinação, que muitas vezes resultam até em situações ridículas e que roçam o absurdo. Mas quando o indivíduo não consegue cessar, porque ele é extremamente teimoso e é incapaz de ouvir uma voz que o convida à reflexão, ele diz: mas tu estás errado. Como eu estou errado? Quando ele entra neste processo, nós vemos que ele poderá avançar para um patamar seguinte, conforme diz o próprio Kardec, que é o processo de uma subjugação. E a subjugação pode ser moral, quando é sobre o domínio das ideias, do comportamento do indivíduo, ou pode ser corporal, quando atua sobre os órgãos, sobre o próprio corpo, provocando movimentos involuntários. Era o caso daquela criança, que tinha movimentos que ela não conseguia controlar. Então ali já era um processo de uma subjugação. O processo já era tão intenso, tão vigoroso, que os espíritos já coordenavam todas as estruturas neuronais da criatura, alienando a sua vontade. São aqueles casos paradoxais que nós vemos na praça pública, de indivíduos a dizerem as coisas mais aberrantes. Eu recordo-me quando foi da eleição do Papa, não desde o atual, mas do Bento XVI, que a determinada altura as câmaras focaram uma mulher, uma rapariga muito jovem, na Praça de São Pedro, em que ela dizia a seguinte frase: eu quero uma mulher para Papa. E dizia a frase repetidas vezes. E toda a gente observava que ela estava num estado alterado da sua consciência. Ora, quando se chega a uma situação destas, nós temos uma subjugação física, mas normalmente temos ao mesmo tempo uma subjugação moral. Porque aquela acoplação que existe da mente do espírito ou espíritos no processo obsessivo torna-se em certos momentos mais aguda. E o indivíduo faz cenas na praça pública excêntricas, de loucura.
E em certo momento eles se afastam. E o indivíduo volta à sua racionalidade e se dá conta daquilo que fez. Mas já perdeu todas as forças interiores para deter o processo. Então lhe adveio o quê? Uma dor profunda, que é a dor moral. Eis porque muitos se suicidam. Porque muitos sofrem processos da loucura, que são processos obsessivos extremamente vigorosos e que normalmente são exercidos não só por um espírito, mas um conjunto de espíritos. Recordo, certa vez, no local onde eu trabalho, que nós temos um segurança na entrada do edifício. E um dia de manhã eu cheguei e o segurança tinha mudado. Naquele dia veio outro para substituir. O que normalmente ali estava doente. E naturalmente ele não conhecia as pessoas que trabalham, que são várias dezenas. E eu entrei e não me tinha olhado, não me tinha dado conta. Ia olhar precisamente no sentido oposto. Quando ele me interpela de uma maneira muito vigorosa, muito incisiva. E eu viro-me e digo, mas eu sou funcionário. Tive que me identificar e depois ir para a minha sala. Mas eu achei aquilo tudo tão estranho. Porque qualquer pessoa no seu estado normal não reage assim. Com tanta agressividade logo à primeira hora da manhã. Mas as horas se passaram. No dia seguinte, quando eu retorno para o emprego e estava o nosso segurança habitual, eu aproximo-me dele e pergunto, Sr. Rui, o que é que aconteceu ontem? O segurança que aqui estava completamente descontrolado. Ele olhou-me, ficou branco, lívido e disse-me, não sabe o que aconteceu? Não, eu não sei o que aconteceu. Pois é. Ele estava com inúmeros problemas com a esposa. Imagina que ele saiu daqui, matou-a e suicidou-se a seguir. Quantos de nós passamos por indivíduos que não imaginamos que estejam sobre esta coordenação motora? Porque o seu sistema nervoso está de tal forma descontrolado que eles começam a estar obcecados por uma ideia. E essa ideia, quando não concretizada, tem um desfecho, por vezes, brutal. Então ouvimos estes casos quase aberrantes de mulher que, estando num edifício de muitos andares, se aproximou da janela e se atirou. Mas alguém que estava no edifício ao lado e que observava naquela hora diz, mas ela não se atirou? Porque eu estava na varanda, eu observei, dava a sensação que ela vinha andar normalmente e simplesmente tombou. E fica uma dúvida. Suicidou-se? Foi um acidente? Ora, com os espíritos, nós temos uma lucidez diferente. Poderíamos ir observar o caso desta mulher com pormenor e perceber que ela estava sob uma injunção, sob um processo obsessivo que produz alucinações. Ela olha do 13º andar e pensa que o chão está ali, ao pé dos seus pés. E sai tranquilamente. E quando se encontra em queda livre, os espíritos se afastam e ela se dá conta do horror do ato praticado. Quantos casos a história nos narra de figuras célebres do cinema,
das artes, que se suicidaram. Quando muitos deles estavam sob processos obsessivos muito vigorosos, mas já tinham perdido toda a capacidade de frear aquela circunstância. Quando nós olhamos com atenção o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte final, nos últimos 2 parágrafos, o Kardec teve o cuidado de ali deixar escrito que o processo obsessivo por subjugação é de difícil cura. É de difícil cura. E quando nós observamos a fala de Jesus, requerida, quando ele é conduzido pelos discípulos e fazem-lhe a questão: mas mestre, por que é que nós não conseguimos? Diante do jovem, por que é que nós não fizemos o que tu fizeste? E ele lhes dá aquela resposta antológica. Porque para esta casta de espíritos, somente muito jejum e oração. Nós tratámos de pensar que este jejum era deixar de comer. E deixar de comer às vezes até é bom, nos adelgaça. Mas não é este jejum a que Jesus se referia. Este jejum é de deixar de errar. De deixar de continuar na mesma postura do autoritarismo, da vaidade, de sair desse torpor e muita oração. A oração feita portas adentro da alma. A oração lúcida, consciente. A oração do indivíduo que, ciente das suas dificuldades, do patamar, do estágio em que se encontra, anseia por se modificar. Todos nós conhecemos, conforme o Kardec nos ensinou, que o melhor espírita é aquele que modifica, alterando, melhorando as suas inclinações. Esse é o bom espírita. É aquele que, tendo entrado na vida com um conjunto de tendências, fruto da sua ancestralidade, ao sair da vida, sai melhor do que quando entrou. Sai renovado, com ideias novas, com uma nova personalidade, com uma nova perspectiva sobre a vida. A doutrina dos Espíritos veio para isto, para nos ensinar a saber viver, para nos ensinar a estarmos no mundo, mas sem nos confundirmos com as coisas do mundo. A estarmos no mundo, mas com os olhos a fitar as estrelas do céu. Vivermos como os homens do nosso tempo, mas com um padrão comportamental de referência. Por isso nós não temos que ter medo, nos dias que hoje vivemos, de assumirmos. Mas nunca falas mal de ninguém. A minha religião, a minha educação dada pelos Espíritos me ensina que eu tenho que saber respeitar. Se naquela manhã eu tivesse partido para uma agressão gratuita ao segurança, eu era mais louco do que ele. Eu fui atônito. Eu observei a cena e com tranquilidade respondi. Mas fui a pensar o que se passaria, porque não era normal. Mas de ordinário não é isto que acontece. Nós lançamos logo o quê? 2 pedradas. Tu gritaste, eu vou gritar mais alto. E não paramos para pensar que estamos diante de um louco, entre aspas, ou alguém que está com um problema. Alguém que está com uma dificuldade. Que não conseguiria gerir uma situação da vida, ainda que momentânea, para criarmos
um padrão de comportamento diferente. Então os Espíritos nos vão ensinar algo de mais extraordinário ainda. É que no momento em que nós produzimos estas agressões, nós lançamos sobre o outro, ao qual nós enviamos a nossa agressão, uma parte do nosso campo fluídico. Porque o indivíduo que está a agredir-nos também está a lançar na nossa direção. Então as partes que ficaram como que fragmentadas são colmatadas com aquele campo energético que do outro vem para mim. E ele recebe da minha parte. Será que eu me faço entender? Eu estou em casa com a minha esposa, temos uma agressão, uma discussão acesa. E naquele momento da excitação do nosso sistema nervoso, do desequilíbrio hormonal resultante, partes do seu campo energético, do seu corpo perispiritual, do seu perispírito, vêm na minha direção. E as minhas zonas fragmentadas do surto da minha agressão, respondendo-lhe, são colmatadas e ela recebe as minhas. Então, a proposta da reencarnação, em que nós nos vamos encontrando sucessivamente e vamos tendo as fricções da vida, é o momento que nós temos de nos libertarmos da ganga do outro que nós transportamos, para que a lexívia do amor nos conduza à libertação. Por isso é que os Espíritos dizem com muita propriedade que é no nosso lar, é perto de nós, que nós temos os nossos inimigos. Eles não estão longe. Eles estão conosco. Não é no lar que nós temos as maiores guerras da intimidade, entre aspas, os maiores desafios. O maior desafio existencial que nós temos é aprender a amar. Aparentemente tão simples e na prática tão difícil. Porque é um exercício continuado no tempo, em que nós vamos aprendendo com o outro aquilo que somos. E ensina-nos a psicologia que nós temos sempre um percurso extraordinário de fuga. Não sou eu que sou ciumento. O comportamento dele é que me faz ciumento. É errado. Eu é que sou ciumento. Eu é que não estou em mim das minhas possibilidades, das minhas capacidades efetivas. Não é o outro que me torna ciumento. Eu é que sou. Mas a vivência com ele é que me revelou isto, para que eu soubesse. Daí o desafio do amor. Porque todas as lutas são íntimas. E dizem os Espíritos, há séculos, que nós estamos a pô-las sempre para fora. Chegou o momento de convocarmos a nossa alma à reflexão. Daí a necessidade de nos educarmos, de aprendermos que espírito somos. Então as questões básicas, elementares da vida. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que nasci? Qual a razão da morte? Qual a razão da dor, do sofrimento, mas também do amor? Encontram respostas incisivas no corpo da doutrina. Será que nós não deveríamos agradecer as mãos que engomaram as nossas camisas, para que eu chegasse e encontrasse a camisa arrumada, limpa, devidamente engomada para mim? Será que nós não devemos agradecer quem faz o nosso alimento? Porque quem cozinha, cozinha para alguém. Será que nós não devemos agradecer chegarmos a casa no final da tarde e encontrarmos tudo em ordem?
Alguém trabalhou para isto. Um amigo me contou uma coisa extraordinária no outro dia. Ele dizia assim: uma mulher e o marido, final da noite, os dois sentados no sofá a ver televisão. Que é coisa dos nossos dias. Os nossos ancestrais liam. Nós vemos televisão. A determinado trecho, a mulher levanta-se e diz: eu vou-me deitar. Levanta-se e, enquanto vai caminhando para o quarto, passa na cozinha, arruma meia dúzia de coisas, põe a máquina para lavar, passa na casa de banho, põe toalhas em dia, arruma mais não sei o quê, passa no quarto das crianças, trilha, apaga luzes, vê se está tudo em ordem, vai à casa de banho e nisto passa o homem e diz: eu vou-me deitar. E foi direito. É da nossa cultura. E nós hoje começamos a ver que há tantos homens que já são tão diferentes, que cooperam. Chegam a casa, é preciso fazer o jantar, e eu vou fazer o jantar. É preciso qualquer coisa, e ajudam. Então nós começamos a ver o quê? Uma atitude perante a vida, perante a família diferente, que vai ter consequências na forma da ligação. Porque no momento em que há muitas agressões, a estima, o respeito, vão começando a quebrar. Então o processo do amor é um processo dinâmico de construção que nos vitaliza. Daí ser necessário amarmos. E amarmos em profundidade. Porque estamos-nos a inibir de determinado tipo de situações ou de processos. Quando nós pensamos que todas as conquistas de abnegação são para os outros, na realidade estão a ser para nós próprios. Hoje, neste momento, eu tenho a minha família. Eu tenho 2 filhas. Uma com 12 anos e a mais nova com 9 anos. Quem estuda com elas sou eu. E eu sou um professor exigente. Bastante exigente. Mas eu procuro, com amor, educá-las em tudo na vida. Continuamos ainda hoje a ver pais espíritas que dizem para os filhos: se lá na escola alguém te bater, bate também, meu filho. Então nós nos damos conta que os valores do cristianismo ainda não estão a cair na casa do nosso livre-arbítrio para nos ensinar a viver. Não, minha filha, se te agredirem lá na escola com palavras ou com gestos, tu não vais responder da mesma maneira. Quando um não quer, não há guerra. E evitarmos, educando. Nós queremos que a sociedade que há de vir, vindoura, seja melhor ou não. Nós queremos que estes processos obsessivos diminuam ou não. Para isso é preciso que haja um esteio na família de orientação. Então é preciso educarmos-nos para educar. Como fazia Gandhi. Aquela mulher se aproximou do Mahatma e lhe perguntou: ó mestre, eu vim aqui para que tu digas a mim, ao meu filho, à minha criança, para não comer açúcar. E o Gandhi olhou a mulher, olhou a criança e diz: minha filha, volta daqui a um mês. A mulher foi.
Passou um mês e ela voltou. Mahatma, eu estou aqui para que tu digas ao infante para não comer açúcar. E o Mahatma olhou a criança e disse: meu filho, não comas açúcar. A mulher ficou atônita. Mas Mahatma, é só isso? É só isso? Então para que foi preciso um mês? Para eu deixar de comer açúcar. Para eu ter autoridade moral para dizer ao teu filho: não comas açúcar. Então esta é a educação do exemplo, da atitude, da nobreza de caráter. Porque se os nossos filhos observarem e tiverem bons exemplos em nós, eles os vão propalar na vida, os vão propagar. Porque é um contínuo. Então essa nuvem de testemunhas, conforme nos fala Paulo, que a todos nos acompanha, que são os espíritos. Espíritos amigos, espíritos familiares, os mentores de cada um e aqueles espíritos que ainda estão sedentos de vingança, que ainda não nos perdoaram e que aguardam o momento da nossa queda para se apresentarem. Então eles se podem apresentar de múltiplas formas. Desde os processos de obsessão simples, muito comuns. Quem não passou já por um surto depressivo, ainda que pequeno? Por uma angústia, um medo, uma ansiedade? Em que faz algo disparatado? Em que diz algo que não deve? Para tombar em alguns, os mais orgulhosos, os mais teimosos, nos processos da fascinação. E com medo, tu não digas nada, porque ele se exalta. Nós não dizemos. A família não diz. E o indivíduo se acomoda. E nós somos coniventes com aquela atitude. Para que ele mais tarde possa tombar no processo de uma subjugação, eventualmente. Então cabe-nos a nós reverter estes quadros. Então, para isso, a oração. A prática do Evangelho nas nossas casas. Para que os bons espíritos nos visitem naquele momento da nossa oração. E a psicosfera da casa, que é o resultado dos nossos pensamentos, das energias verbalizadas ou sentidas, ganha uma atmosfera diferente. O passe. A terapia do passe. Porque quando o médium passista vai aplicando o passe, as zonas fragilizadas do nosso corpo perispirítico vão recebendo os eflúvios de uma energia calmante. Então nós saímos com uma predisposição diferente. É muito comum. As pessoas vêm à casa espírita e naqueles primeiros momentos retornam a casa muito suaves, com uma predisposição a fazer uma mudança. Mas chegam lá, ou na manhã do dia seguinte, e voltamos aos mesmos mecanismos a que estamos habituados. Então, as energias que ficaram imantadas no passe para serem devidamente absorvidas pelas nossas células, nem sempre o são. Mas a culpa é nossa. Que desperdiçamos aquela oportunidade. É preciso termos a consciência do que é o passe. Que é um campo energético, bioenergético, que nos é aplicado com consequências físicas, com consequências no nosso campo endócrino, no nosso sistema nervoso. Não podemos desperdiçar essa energia. E ela se vai num momento de palavras agrestes. E, acima de tudo,
o amor. O amor. Amarmos em profundidade. Amarmos intensamente, com todas as forças da alma, para fechar o nosso encontro. Eu gostaria de narrar aqui a história muito bela passada na Úmbria, naqueles dias distantes. Francesco, já cego, titubeante no andar, estava por ali e cooperava da melhor forma possível, graças ao tato, retirando as ervas daninhas. E ele estava nesse trabalho quando uma voz surge e lhe pergunta: Francesco, se tu morresses hoje, o que farias? E o povereto de Assis ergueu-se, procurou de onde vinha a voz, aquela direção, e responde suavemente: continuaria a fazer o que faço agora. A morte vai chegar. A morte física. Graças a Deus, para deixarmos de errar. Mas ninguém sabe quando chega. Porque nós todos viemos com um bilhete. A data da vinda nós sabemos qual foi. Mas ninguém sabe qual é a data do retorno, mas já está marcado. Era bom que no dia em que isto chegasse, pudéssemos dizer: eu vou continuar a fazer o que eu estou a fazer. Porque isto revela consciência tranquila. Do cumprimento do dever. De se ter amado à exaustão. Estes são os votos que eu vos deixo. Muita paz. Agradecemos aqui a presença do nosso companheiro e a sua magnífica exposição daquilo que é a obsessão, a sua ajuda. Cá fica o convite para um dia mais tarde voltar aqui a esta casa. Temos todo o gosto sempre em o reviver, que são longos anos que já tivemos de contacto e gostaríamos de continuar a ter. Enquanto os nossos companheiros se preparam para nós fazermos a nossa solidificação, e se o nosso companheiro quiser retirar o seu aparelho, nós aproveitávamos para lembrar que há aqui um livro que calhou, Paula Andrade. Há pouco não estava cá, se estiver agora aqui no salão. Está lá dentro? E há um outro aviso que gostaríamos também de deixar. Nós temos amanhã a nossa tertúlia. O tema da tertúlia é o dirigente, o trabalhador e o voluntário espíritas, se quisermos dizer. Se quiserem acompanhar-nos nessa tertúlia, é um convite para que possamos estar ouvindo temas importantes para a nossa vida, convivendo com gente de Viseu, fora de Viseu, e até de outras associações que também estão convidadas para vir. Há uma inscrição que está sobre aqui o palco. Se quiserem ainda juntar-se a nós, ainda temos tempo para vos receber. Quando quiser, esteja à vontade.
página 17. Queremos agora pedir-te, Senhor, e lembrar a todos aqueles que à nossa volta sofrem o sofrimento, a dor, a perturbação. É aquilo que vemos à nossa volta, Senhor. Conhecemos agora, pela mensagem dos bons amigos que nos mandaste, que o mundo onde estamos é um mundo de expiação, de provas, de dificuldades. Mas também nos disseste, Senhor, para orarmos, para pedirmos. É isso que estamos a fazer agora. E particularmente lembramos aqueles que mais sofrem, aqueles que mais dificuldades têm à nossa volta, aqueles que por razões várias continuam perdidos nas ilusões, nos vícios, na vida que julgam benfazeja. Mas é vida ilusória, Senhor, porque a vida que Tu nos deixaste, que queres que a gente continue a perseguir, é a vida da alma, da verdade, é a vida do Espírito. Neste momento lembramos todos esses irmãos. São muitos esses irmãos que continuam vegetando, sentindo as dificuldades, sentindo tudo aquilo que concorre para a sua dor, para o seu sofrimento. Mas também podemos, neste momento, através dos mensageiros que envias ao nosso ambiente, dar um pouco de nós. É isso que queremos agora, Senhor. Leva de nós aquele pouco que temos. É a nossa boa vontade, é o nosso entusiasmo em que possa receber aquilo que estamos a doar. E Tu, Senhor, através desses mensageiros novos,
que recolham a nossa dádiva pequena, que a distribuam por esses irmãos um pouco por todo lado. Leva, Senhor. Chegamos ao fim desta nossa transmissão através da TV. Desejamos que todos tenham recebido a nossa audição, a nossa visualização em boas condições. Cá vos esperamos, se assim o desejarem, na próxima segunda-feira, a partir das 20h30 de novo. Para nós, aqui na nossa sala,